Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. A Justiça negou o pedido de revogação da prisão do vereador Reinaldo dos Reis Nunes da Rocha, o Nandinho dos Correios, presidente da Câmara do município de Bonito. A defesa do vereador do PT entrou com o pedido na Justiça no último sábado, sob argumento de flagrante preparado. Candidato à reeleição, Nandinho foi preso na última sexta-feira em flagrante pelo crime de extorsão praticado por funcionário público. Ele divide uma cela comum com outros presos por não ter formação em nível superior. De acordo com a polícia, Nandinho exigia dos vereadores da cidade um valor estipulado por ele sobre as verbas indenizatórias às quais eles tinham direito, mas que dependiam da assinatura do presidente da Câmara para que fossem liberadas. Bom, correria do dia a dia, contas para pagar e muito estresse. Todos os dias somos obrigados a lidar com as demandas diárias que o meio social nos obriga a cumprir. Diante disso, muitas vezes deixamos de reparar em detalhes que podem fazer a diferença na saúde do seu filho. Você sabia que desde criança eles precisam fazer alguma atividade física? Futebol, dança, vôlei, basquete ou outra atividade que não envolva o videogame são as melhores recomendações para colocar os pequenos em movimento. E para conversar melhor sobre esse assunto, eu recebo aqui em nosso estúdio hoje o presidente do Conselho Regional de Educação Física, Domingos da Costa. Boa tarde, Domingos. Obrigada pela participação aqui em nosso estúdio. É um prazer, é todo nosso estar aqui para que possamos falar sobre um tema extremamente importante hoje na sociedade. Bom, para a gente começar, como incentivar os nossos filhos a praticar atividades físicas? Acho que o melhor incentivo é uma boa aula. Se o professor de educação física souber preparar uma aula e tem certeza que tem todo esse material, em consequência do curso que fez, da sua capacitação, através de uma aula dinâmica, agradável, prazerosa, fatalmente vai estimular o seu aluno para que possa fazer atividade física que vai contribuir para o resto da vida daquela criança e futuro adulto. Agora, as mães, elas têm muitas dúvidas. Que tipo de atividades os pequenos já podem começar a praticar? A criança, assim como o ser humano, é extremamente complexo. Então é importante que as mães fiquem atentas para as fases da criança. Tá? Educação infantil, tá? Naquelas séries iniciais ou a idades iniciais, são atividades recreativas que trabalham a coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, coordenação tempo-espaço. E à medida que a criança vai crescendo, a partir dos 12 anos, que nós começamos a incentivar com relação à parte esportiva, para que a criança receba novos estímulos de acordo com a sua capacidade biológica. Porque eu não posso exigir de uma criança que consiga fazer alguma atividade que biologicamente ou em termos de coordenação não está propícia para aquela atividade. Então é importante que os pais estejam atentos para encaminhar seus filhos a entidades, a escolas ou a alguma entidade que proporcione essa atividade que respeite essa individualidade biológica para que seu aluno, sua criança, seu filho possa fazer uma atividade que realmente lhe traga benefício à sua saúde. E quando a gente fala de criança, que idade seria bom para estar começando essas atividades? Não tem idade ideal. Não tem uma faixa etária. Por que isso? Porque desde a criança, quando nasce, ela já começa a se movimentar. E todas aquelas movimentações que a criança faz já é em consequência do estímulo que ela recebe do que ela está vendo, está sentindo. Então, desde quando a criança, quando nasce, esse estímulo é fundamental para que ela possa crescer e melhorar cada vez mais sua coordenação motora. Então, esse estímulo tem que ser respeitado, digo mais uma vez, essa idade biológica que a criança tem. Porque esse estímulo deve ser dado de acordo com a idade, para que a criança realmente possa crescer, desenvolver e atingir seu ápice quando chegar adulto. Agora, Domingos, quais são as consequências, né, daquela criança que passa pela adolescência e fase adulta que acaba não praticando nenhum tipo de exercício? Essa pergunta é importantíssima para os pais. Porque algumas vezes os pais acham que deixando a criança em casa, em frente de uma televisão ou do videogame, está proporcionando uma segurança para a criança. Pelo contrário, está criando aquele comodismo à criança e estimulando ao sedentarismo. Hoje, um dos maiores males da humanidade é o sedentarismo. Aquela pessoa que não conseguiu fazer uma atividade física quando criança e quando chegar adulto acarreta a ela inúmeros problemas. Obesidade, colesterol alto, diabetes. Por quê? Quando criança não foi estimulada a fazer uma atividade física. E a criança sendo estimulada desde o início,
tanto na escola que ela frequenta, ou clubes, ou academias, para que possa fazer natação, futebol, lutas, dança, tem inúmeras. A educação física ela é bem diversificada em termos de opções que nós temos que fazer. Quanto mais atividade física essa criança faz no início da sua formação, vai proporcionar a essa criança uma coordenação motora que vai levar ela a fazer inúmeras atividades em benefício da saúde. E uma criança bem estimulada enquanto criança vai ser um adulto ativo. Se for um adulto ativo, ela vai continuar fazendo aquela atividade que vai proporcionar qualidade de vida para ela. Porque algumas pessoas não entendem que a nossa alimentação, uma parte é eliminada e o que fica, ela é acumulada através da gordura. E essa gordura, ela só é queimada através da atividade física na presença do oxigênio. Ou seja, ela tem que fazer um movimento, o exercício físico, para que possa queimar essa gordura. Se não queimar, ela vai estar ali. Isso que vai levar mais tarde, futuramente, inúmeras doenças. Bom, como o senhor disse também, nós estamos na onda da tecnologia. Hoje em dia, crianças de 3, 4 anos, elas já sabem como mexer no videogame, como jogar no celular. E muitas mães também trabalham o dia inteiro, acabam chegando em casa, é até mais cômodo deixar a criança lá quietinha mexendo no videogame. E tem muitas mães também que não têm condições de pagar, de repente, alguma atividade. Então é importante a gente passar esse recado de que não precisa ser pago, né? Qualquer exercício físico já é válido para a saúde da criança. Com certeza, eu posso falar de experiência própria. Eu tenho um filho de 3 anos e meio. Ele tem uma capacidade, acho que todas as crianças já vêm com chips a mais, que ele consegue ligar a televisão, colocar seu DVD, consegue ligar no celular. É um conhecimento que é da nova geração. E se deixar, ele fica o tempo todo à frente da televisão assistindo desenho. E tem na televisão inúmeros canais voltados para a criança. E atrai a criança. Então nós temos que não que seja radicalmente contra, nós temos que equilibrar, tá? Desligar, fazer alguma atividade em casa mesmo. Bolinha de bexiga, só de dar para a criança, ela vai ficar pulando, manuseando aquele objeto. Quer dizer, é um atrativo para ela. Então nós podemos fazer essa atividade em casa, criando artifícios em termos de estrutura de brinquedos, para que a criança possa brincar, saltar, correr. Propiciar na escola, para que ela possa fazer alguma atividade, procurar uma escola que realmente ofereça inúmeras atividades e através disso, aos finais de semana, levar nossas crianças nos parques, fazer caminhada, corrida, brincadeira, jogar alguma atividade, porque isso que vai estimular a criança desde cedo, porque senão essa criança vai ficar acomodada e ficar em casa, assistindo televisão ou jogando videogame. Outro fator importante é também cuidar um pouquinho da alimentação das crianças, né, professor? Do que nossas crianças, nós mesmos somos expostos a inúmeros produtos que realmente aumentam ainda mais a nossa obesidade, né? São muito calóricos. Então é importante atentar para isso, a alimentação saudável para as nossas crianças, porque esse é costume. Se a criança for estimulada desde cedo a comer comida saudável, consequentemente já vai demorar muito mais a comer essas comidas mais gordurosas. Ok, eu conversei hoje aqui no estúdio com Domingos da Costa, ele é presidente do Conselho Regional de Educação Física, e falou um pouquinho para a gente hoje sobre a importância das crianças praticarem atividade física. Obrigada pela sua participação, boa noite. Eu que agradeço e até a próxima oportunidade. Bom, e no próximo bloco você vai conferir os principais fatos do mundo. Nós voltamos já. E finalmente o ar seco foi embora, dando lugar a uma massa de ar frio que trouxe chuva a boa parte de Mato Grosso do Sul na tarde de hoje. As temperaturas estão em declínio e amanhã na capital a previsão é de chuva o dia todo sem períodos de sol. Hoje à tarde, Campo Grande alternou momentos de chuva com tempo nublado. Confira agora a previsão para amanhã em 5 capitais do país. Vamos agora aos fatos nacionais. Um muro de concreto está sendo construído para fechar um dos acessos no Parque Natural de Jericino, em Mesquita, na Baixada Fluminense, onde 10 pessoas foram mortas há pouco mais de uma semana. São 4 metros de altura em blocos de concreto para fechar uma das rotas de acesso ao Parque Natural de Jericinó e à área militar. De um lado, tanque, caminhão e jipes do Exército.
Os soldados se movimentam para cercar a área. Do lado residencial, a patrulha reforçada é feita por policiais militares, com viaturas e o Caveirão, o veículo blindado do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. Tem que saber se eles realmente vão ficar aqui, porque o muro está fazendo ali. A gente não sabe amanhã depois o que pode acontecer. De repente eles podem largar de mão e voltar tudo de novo à tona. E nós não esperamos, nós queremos a nossa Chatuba com a paz. Na comunidade de Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, o que preocupa os moradores são os muros das casas, pichados com símbolos e ameaças de facções criminosas. 6 jovens foram tomar banho de cachoeira em uma mata próxima à região e acabaram mortos, com sinais de tortura e marcas de tiros. Outros 3 corpos foram encontrados na região, um deles de José Augusto, um cadete da Polícia Militar, executado no local. Segundo a Polícia Civil, um menor de 16 anos confessou ter assassinado o PM, mas negou participação na chacina. Os moradores querem garantia de segurança. Essa violência aí vai parar, se Deus quiser. Cerca de 2 milhões de brasileiros são surdos e a dificuldade na implantação de políticas públicas para esses cidadãos foi tema de audiência conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambiente no Senado. Segundo o último censo, o Brasil tem quase 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Cerca de 2 milhões são surdos. Em 2010, uma lei instituiu a Língua Brasileira de Sinais. Um decreto do governo estabelece que todos os órgãos públicos treinem pelo menos 5% dos servidores para utilizar a Libras. É a língua de sinais que garante o acesso dos surdos aos serviços públicos. Mas nem sempre as escolas, os hospitais ou as repartições têm profissionais capacitados em Libras, como manda a lei. O assunto foi debatido em uma audiência pública no Senado. O representante da Secretaria de Direitos Humanos disse que é preciso formar mais tradutores de Libras. Serão criados nos 27 estados da União, nas universidades do curso de Letras, Libras, Libra Português, com 2.700 vagas. Isso é para suprir falta de profissionais nessa área que sirva para o setor do executivo, para o legislativo, para o judiciário, e aí vai ter que ter concurso, vai ter que ter todo um tipo de... Porque a ideia até 2014 é disponibilizar profissionais aptos para serem intérpretes, tradutores ou professores de Libra. O procurador da República, Felipe Braga, disse que os surdos são prejudicados em atividades básicas. Presença de intérprete Libras em unidades de saúde. Isso é extremamente importante para que o médico possa formular um diagnóstico com base naquilo que a pessoa surda expressa. No Enem é extremamente importante a qualificação, a contratação de intérpretes adequados para a pessoa com deficiência. Ao defender o aprimoramento da regulamentação da carreira de tradutor de Libras, representantes dos profissionais presentes à audiência reclamaram da possível suspensão do contrato que o Senado mantém para prestar o serviço. O Senado foi um dos primeiros, o pioneiro, e agora, se for retirado, vai ser realmente um absurdo para a nossa classe. Não há nenhuma decisão tomada pelo Senado Federal de extinguir o trabalho de intérprete de Libras. O que há é um final de um processo e a manifestação de alguns setores, de forma equivocada no nosso entendimento da Casa, em relação à pouca utilidade do serviço. Os senadores destacaram que o Brasil, como signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o tema, precisa garantir que as pessoas com deficiência tenham os mesmos direitos de todo cidadão. A aprovação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência representa uma mudança de paradigma. Foi um grande avanço. Nós precisamos agora trabalhar na implementação dessa legislação, que é um desafio para todos os órgãos públicos, mas sem dúvida constitui um grande avanço e uma consolidação da democracia no nosso país. A Comissão de Agricultura da Câmara Federal discutiu os impactos da Ferrovia Norte-Sul no desenvolvimento econômico do país. Parlamentares da região sul afirmam que a ferrovia será vital para alavancar as exportações e o escoamento da produção local. Deputados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná cobraram que as cidades produtivas da região sul sejam prioridade nos estudos para a construção da Ferrovia Norte-Sul. O Rio Grande do Sul está sendo anunciado uma ferrovia pelo litoral. Não adianta nós termos uma ferrovia
pelo litoral, chegando ao Porto do Rio Grande, se ela não passa pela região da produção. Então nós queremos alertar, e a agricultura, a Comissão de Agricultura, mais a Comissão de Transportes, nós temos que alertar para isso, para que essa viabilidade ocorra, esse estudo em cima da área produtiva, contemplando o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O representante da Valec, empresa responsável pela construção da ferrovia, afirmou que o governo está atento às necessidades das regiões produtivas, mas que o importante é haver integração entre os diferentes modais, ou seja, entre todos os tipos de transporte. É uma integração de toda a cadeia. Você tem o escoamento nas proximidades de caminhão, você tem o escoamento por trem e por hidrovias. Então essa é a cadeia multimodal. Então a gente não pode pensar pontualmente que a ferrovia tem que necessariamente passar em todas as cidades. Ela tem que passar no centro de gravidade dos polos produtivos. Os defeitos em aparelhos celulares foram as principais queixas dos consumidores em 2011. A lista de produtos e serviços com problema é grande e está registrada no Cadastro Nacional divulgado pelo Ministério da Justiça. 170 PROCONs do país registraram mais de 150 mil reclamações. E pelo segundo ano consecutivo, os aparelhos celulares chegaram ao topo das queixas. Eu ligo para minha esposa, ela não estou te ouvindo, não estou te entendendo. Eu não sei se é o meu, se é o dela. A gente está falando, fica falhando. Tá horrível. Os produtos de informática ficaram em segundo lugar, empatados com os eletrodomésticos da linha branca e seguidos por cartões de crédito, serviço das operadoras de telefonia celular e bancos comerciais. O Ministério da Justiça também listou quais são os problemas mais relatados pelos consumidores que procuram o PROCON: cobranças indevidas, problemas com garantias de produtos e má qualidade de produto ou serviço. As empresas campeãs de reclamações nos PROCONs terão que dar explicações ao Ministério da Justiça sobre a falta de solução para as queixas. As notificações começam a ser feitas ainda essa semana pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Nós vamos utilizar a fala do consumidor que procurou esses PROCONs, e o trabalho dos PROCONs para subsidiar algumas medidas aqui, para no mínimo exigir dessas empresas que apresentem um plano de mudança de conduta em relação a conflitos de consumo. Vamos agora aos fatos regionais. Você sabia que é possível registrar boletim de ocorrência através da internet? Pois é, muita gente não sabe sequer que existe uma delegacia específica para isso aqui em Campo Grande. Apesar de ainda não ser muito conhecida, o número de ocorrências registradas através dela vem crescendo a cada dia. Você sabia que pode fazer denúncias contra violência contra crianças, contra mulheres, maus tratos a animais pela internet sem precisar se identificar? Não. Você sabia que existe uma delegacia virtual? Não. Até um presente momento, estou sabendo agora, por intermédio de você. É difícil, né? Porque a gente tem algumas pessoas têm acesso à internet e outras não, né? Entendeu? Então é por isso que tem muitas pessoas que não sabem que tem essa delegacia, né? A maioria das pessoas não sabe, mas pequenos furtos, denúncias de maus tratos a crianças, mulheres e até maus tratos a animais, além de comunicação de desaparecidos, também podem ser feitos pela Delegacia Virtual do Estado. A delegacia virtual é um dispositivo a mais colocado, né, para a população. Então, nesta delegacia virtual, a população pode estar fazendo registro de furtos simples, extravios, né, e desaparecimentos de pessoas, além, evidentemente, de denúncias, né, que podem ser feitas através do portal. É bom deixar bem claro que, através da delegacia virtual, você pode fazer registros de ocorrências simples. Por exemplo, um furto simples. Você teve um documento furtado, um celular furtado. Você pode fazer esse registro através da delegacia virtual. Agora, você teve a sua casa roubada, né, o seu carro roubado, aí já não é possível fazer pela delegacia virtual, você terá que comparecer pessoalmente a uma delegacia para fazer esse registro, até por conta de outras providências que deverão ser adotadas no momento do registro da ocorrência.
Segundo dados da Delegacia Virtual, houve um aumento gradativo de boletins feitos pela internet. No ano de 2011, foram registrados 21.511 ocorrências, uma média de 1.800 por mês. De janeiro a agosto de 2012, já foram registrados mais de 20.000 ocorrências, um total de 2.500 por mês. A Delegacia Virtual funciona desde 2006, mas muitas pessoas não conhecem os serviços oferecidos pela Devir. E o investigador Nascimento vai nos esclarecer como fazer o acesso ao site e aos seus serviços. Investigador, qual que é o primeiro passo que a pessoa deve tomar? O primeiro passo dado pelo internauta é acessar a página da Polícia Civil através do endereço eletrônico www.pc.ms.gov.br e clicar no banner da Delegacia Virtual no centro da página. Ele será remetido automaticamente para a página da Devir, da Delegacia Virtual, onde o internauta poderá fazer o registro de ocorrências através da opção Boletim Online, ou também registrar denúncias, como também consultar o banco de dados de pessoas desaparecidas e procurados pela Justiça. Clicando no Boletim Online, quais as opções que aparecem? Vamos lá? Clicando na opção Boletim Online, nós temos opções oferecidas ao internauta. Furto simples, e extravios de documentos, além de desaparecimentos de pessoas. Ele escolhe a opção conforme o fato que tem ocorrido com ele, e aí o preenchimento, como a gente pode ver no exemplo, é autoinstrutivo. Ele vai preenchendo as informações solicitadas e, ao final, ele clica na opção Enviar, e esse boletim, esse pré-registro, ele cai aqui na Delegacia Virtual, para os policiais plantonistas fazerem análise se é procedente o que ele quer registrar, e após isso, validando a ocorrência, esse boletim é enviado ao e-mail do internauta para que ele possa imprimi-lo e encaminhar aos órgãos competentes. A delegacia atende todo o estado e o serviço é feito 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para quem não tem acesso à internet em casa, uma solução é procurar um dos telecentros mantidos pela Prefeitura de Campo Grande. No local, é possível enviar e-mails e acessar sites governamentais. Para usar os serviços gratuitamente, é preciso fazer um cadastro. Em Campo Grande, há telecentros nos bairros Moreninha 2, Los Angeles, Tiradentes, Vila Popular, Vila Nasser, Canguru, Estrela d'Alva, Vida Nova, São Conrado e também no Aerorancho. Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 3314-5096. Bom, e levar ao público a questionar os verdadeiros valores da vida. Com esse propósito, 2 peças do Circuito Nacional serão apresentadas hoje e amanhã aqui na capital. Com temática espiritualista, uma dupla retrata de forma bem-humorada a vida de Divaldo Franco, o médium considerado sucessor de Chico Xavier. Ele é ator há quase 30 anos e desenvolve peças ligadas ao espiritismo. E hoje, na nossa capital morena, vai apresentar 2 dos seus maiores sucessos. Eu estou falando de Renato Prieto. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo, e você? Jóia, inclusive meu xará, né? Renato. Temos uma, né? Verdade. Conta para nós como começou essa ligação sua com o espiritismo, né? Afinal, você é um dos renomados, um dos expoentes neste segmento aqui no Brasil. Eu já vinha fazendo uma formação acadêmica, né, em teatro, formado em faculdade, cursos de fora do Brasil, no Brasil. Eu achava que era importante também eu poder aliar as duas coisas, falar de espiritualidade, fazer teatro. E a partir daí, com alguns contatos, eu estive algumas vezes com o Chico Xavier, e ele dizia que era importante se a gente pudesse falar sobre o assunto. E aí veio o primeiro grande espetáculo, foi o espetáculo Além da Vida. Desse espetáculo, até os 2 que eu vou apresentar aqui hoje e amanhã, um é A Morte é uma Piada, outro O Semeador de Estrelas, são 12 espetáculos diferentes. Os 12 espetáculos foram assistidos no Brasil por quase 6.300.000 pessoas. E já ajudou com a sua bilheteria mais de 2.000 instituições a não fecharem suas portas ou abrirem as suas portas. Mas assim, eu faço outras coisas, assim, fora agora mesmo,
Acabei de apresentar com o mestre de cerimônia um show em Brasília com o Milton Nascimento, outro show no Rio de Janeiro com o Jorge Benjor. Assim, eu tenho outras atividades, eu dirijo, eu faço roteiros, eu acompanho roteiros, mas dedico uma boa parte do meu tempo a aliar as ideias, assim, de falar sobre o que eu gosto e representar, que é, digamos, a minha devoção. Bacana. E hoje você vai apresentar a peça A Morte, é uma piada, que inclusive é uma comédia, né? O próprio nome já diz. E também O Semeador de Estrelas. São temas distintos, o que é abordado nessas duas peças? Então, olha só, A Morte é uma piada, ele chega a quase ser um stand-up. Eu tenho no palco ainda 3 atores comigo, que é o Paulo Paixão, a Rosana Pena e a Silvia de Silva. Tem um texto muito bem costurado pelo Celano Rosalém, também muito bem costurado com um número muito grande de músicas bacanas que nós cantamos ao vivo. Eu diria para você que A Morte é uma piada, ele é um espetáculo para você refletir sobre o assunto. Se você acredita que a vida continua, o que a morte é? Uma grande piada. Para pensar sobre isso, refletir sobre isso, rir muito sobre isso e se emocionar mais ainda sobre isso. No caso do espetáculo O Semeador de Estrelas, ele já conta a história de uma pessoa que o Brasil todo conhece. Eu sei que quando vem aqui na cidade superlota aí o centro de convenções, que é o Divaldo Franco. Tem uma história muito emocionante, muito engraçada, ele me autorizou e eu quis que outras pessoas conhecessem, porque a gente fala muito do Chico Xavier, e o Brasil tem Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros. Que as pessoas pudessem falar um pouco mais dele. Aí os mesmos atores fazem esse espetáculo, uns figurinos belíssimos da Nete Cota, um texto primoroso do Celano Rosalém, e aí a gente pode, digamos, fazer com que as pessoas pensem um pouco mais sobre as suas vidas. Eu estou fazendo o que aqui? Qual é a minha função? O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Então, assim, são duas formas de você contar histórias que são diferentes em pontos de vista diferentes. E olha só, muito bacana, gente. O Renato, inclusive, contou pra gente que na própria vida, já desde jovem, você já se questionava sobre a questão do espiritismo. Você era católico, estudou inclusive em escolas desta religião, mas desde pequeno você tinha dúvidas. Como o espiritismo chegou na sua vida, Renato? Conta pra nós. Então, era uma pessoa que tinha muito essa questão comigo, né? Eu vim da onde, estou fazendo o que aqui, vou para onde? Por que tem tanta diferença moral, cultural, social? Por que as pessoas dizem que Deus é pai igual para todo mundo? Eu vejo tanta diferença na sociedade. Será que querem fazer teste com os outros? Porque comigo ninguém fez nenhum teste. Minha vida foi ótima, estudei muito bem onde quis, tive uma família harmoniosa, irmãos maravilhosos, enfim. Para mim está tudo bem, mas eu olho à minha volta e vejo que tem muita diferença, muitos problemas e muitas dificuldades. Então essa questão toda sobre criação, criador, planeta, me fez questionar e estudar outras coisas, entre elas a doutrina codificada por Allan Kardec. Ali eu fui encontrando respostas a essas questões e me deixou tranquilo, me apaziguou e fez com que eu pudesse ter mais tranquilidade com o meu cotidiano. Inclusive o foco, né, segmentado, inclusive. Olha, você participou inclusive no filme Nosso Lar, onde você interpretou o médico André Luiz. Para você, qual foi a principal importância deste papel? O que isso acrescentou na tua vida? Bom, primeiro que assim, ser protagonista de uma mega produção que tem a Fox por trás, que tem Yafa Brits, que tem a direção do Wagner de Assis, que tem a fotografia do Lee Steiger, um elenco de primeira e um ator brasileiro, um ator da América Latina, um ator de teatro, ser escolhido para ser o grande protagonista desse filme que hoje está aí entre os primeiros filmes, 2 ou 3 filmes mais assistidos do Brasil nos últimos anos. Já passou em mais de 27 ou 28 países, acabou de estrear no Japão, está entrando em toda a América Latina. Calcula-se que entre cinema, DVD, Blu-ray, TV a cabo, mais de 25 milhões de pessoas assistiram o filme. A TV Globo já comprou os direitos, vai passar daqui a alguns 2 meses, então mais 15, 20 milhões de pessoas assistem. Então, assim, jogaram nas minhas costas uma responsabilidade muito grande e eu procurei, digamos, me adaptar a essa responsabilidade e me dar a altura das responsabilidades que me foram entregues. E o filme, por sua vez, com esse sucesso todo no cinema, ele me colocou na vitrine, né? Fez com que mais pessoas me conhecessem. No teatro eu não tinha problema, já era muito conhecido.
Então, mas isso fez com que muitas pessoas me conhecessem e quisessem saber da minha história, lessem, procurassem blogs, procurassem sites. Então, assim, eu tenho uma ligação muito grande. Eu assinei, inclusive, um contrato para ser protagonista de outros filmes, inclusive de continuações, na hora que acontecer, não sei em que momento vai acontecer. Mas, enfim, isso é bacana. Eu acho que abre-se essa janela para que as pessoas pensem, e também é uma oportunidade para mim, para que as pessoas olhem um pouco mais e vejam quem é esse profissional, por que ele foi escolhido, quais são as suas qualificações. Então é bacana. Fazer sucesso é muito bom. Fazer sucesso é acidente de percurso, eu gosto de trabalhar. Muito obrigada, Renato. Muito sucesso e trabalho para você. E olha só, gente, as peças vão ser apresentadas a partir das 20 horas no Teatro Glauci Rocha. Renata Santos para o RBV News. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Mais informações em nossa edição da manhã a partir das 11 horas. Boa noite.